Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos e irmãs nessa manhã. Estamos aqui, Fernando, a Thelma, a Lídia, a Zuíla, muito bom dia. Espero que tenham dormido bem. Lídia está com a gente, a Marlene. Deus abençoe vocês nesta terça-feira. Aliás, quarta-feira, né? Porque nós não tivemos a live na segunda e eu estou contando terça, né? Daniela está com a gente. A Ângela. Estamos na quarta-feira, hoje é dia de oração, de jejum. Dia de oração é todo dia, né? Deixa eu só mudar aqui que eu inverti as coisas aqui, peraí. Isso. Neuza, graça e paz, Neuzinha, tudo bem? Então hoje é quarta-feira, já estamos no dia 5 de agosto, já adentrando o segundo semestre. Maria, Neinha, Sofia, graça e paz do Senhor a cada uma de vocês, cada um de vocês que estão com a gente neste dia que o Senhor nos deu. Frio, né? Agora chegou o inverno e aquele friozinho também faz parte, importante. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas estamos aqui, com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus. A Maria, o Isaías, o Alex também está com a gente. Bom dia a cada um dos irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor esteja com você. A Dulce está com a gente também. Que a graça do Senhor esteja na sua vida neste dia que o Senhor nos deu, né? Um dia para vivermos com alegria, mas nós vamos ler hoje um dos salmos mais tristes da Bíblia, né? Que é o Salmo número 13. Então a gente vai ler esse salmo, mas vamos falar de tristeza cheios de confiança, né? Isso faz parte. Então o Salmo número 13 eu vou ler hoje com os irmãos e irmãs, mas eu quero orar primeiro. Temos um momento de oração, guardando aí se vai entrar mais pessoas, se vão entrar mais pessoas. Ontem tivemos o curso de teologia, amanhã nós vamos terminar o módulo 4, tá bom? De teologia para o que der e vier, módulo 4, vivendo hoje a esperança do fim, encerrando amanhã, fazendo o fechamento desse módulo, tá bom? Uma conclusão, enfatizando os pontos principais, tá? É o que nós vamos fazer amanhã. Então, depois a gente vai ter o módulo 5, mais futuramente aí, não muito adiante, mas logo vamos ter o módulo 5 e vamos continuando, tá bom? Temos a Silene com a gente também nessa manhã. Deus te abençoe. Salmo número 13. Convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia, mas antes nós vamos orar, né? Vamos ter um momento de oração. Vamos falar com o Papai do Céu. Agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos deu. A Vera está com a gente, a Cláudia, o Daniel. Graça e paz do Senhor. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu. Agradecemos por Tua bondade que está sobre nós, por Tua graça, ó Deus, que enche a nossa vida. Obrigado por poder acordar nesse dia, por poder despertar para a vida e para mais um dia.
Ó Deus, sustenta-nos neste dia. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão começando este novo dia, dia 4 de agosto, dia 5 de agosto de 2020. Ó Deus, nós queremos viver neste dia que o Senhor nos dá, com alegria, com esperança e com fé. Pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração e nós possamos nos sentir fortalecidos e abençoados por Ti. Eu peço, Deus, que o Senhor possa alcançar cada pessoa que está conosco e de maneira particular na sua vida, ó Deus, para a sua vida. Que a palavra do Senhor possa ter, ó Deus, alcance e possa abençoar cada pessoa na situação exata em que está vivendo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Salmo de número 13. Tá bom? A irmã Irma está com a gente também. Graça e paz do Senhor. Muito bom ter os irmãos e as irmãs conosco todos os dias, né? Para mim é um privilégio enorme ter você com a gente, tá bom? Salmo de número 13, olha só o que ele diz, a partir do verso 1. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém, amém. Um salmo como esse, que eu acabei de ler, dá a impressão que são duas pessoas falando, pelo menos, né? Uma reclamando, nos versículos 1 e 2, e a outra afirmando confiança, pelo menos nos versículos 5 e 6. Os versículos 3 e 4 fazem um apelo, né? Pede para Deus, continua fazendo um apelo, mas o versículo 5 e 6 apresentam uma afirmação de confiança em Deus, uma afirmação de fé. Mas o versículo 1 e 2, não, né? Apresentam a reclamação, apresentam o clamor, apresentam aí a queixa do salmista. Então parece que são duas pessoas que estão falando, né? Dá a impressão que pegaram aí falas de duas pessoas e juntaram, né? Fazendo um salmo. E fica um negócio, de uma certa perspectiva, aparentemente meio incoerente. Ele primeiro se queixa bastante, né? Binho e Lia, graça e paz, Binho. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui, viu? Então ele se queixa bastante, por um lado, mas por outro lado, ele afirma a sua fé. Na verdade, essa aparente contradição aqui, que dá a impressão que são duas pessoas, é a nossa realidade de fé e nossa realidade de vida, né? Porque nós afirmamos a nossa fé em meio às queixas, em meio às questões da vida, né? Nós não somos imunes, pelo contrário, não é porque somos crentes, não é porque cremos em Deus,
que nós estamos imunes às queixas da vida. Elas estão aí, elas aparecem, elas vêm sobre nós. E a nossa alma grita, né? Mesmo que você não externe isso, a alma grita. Inclusive, às vezes, quando a alma grita e não há clamor externo, isso pode inclusive ser muito ruim, né? Os especialistas dizem que certos sentimentos têm que ser colocados para fora, né? As sensações têm que ser colocadas para fora. É mais ou menos como você espirrar para dentro, né? O perigo é a que explode, né? Quando você abafa, né, algo que está ali dentro, aquilo te faz mal. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Você vai querer, surge aquela necessidade de espirrar, e você está num lugar, ainda mais agora, né? Com Covid, a ordem é você esconder com o braço e tal, e aí você tenta evitar, e às vezes você tenta segurar o espirro, aí espirra para dentro. Nossa, dá uma dor de cabeça violenta, não é? Parece que a cabeça vai explodir. Quando você segura, ou você segura a tosse, né? Você está com alguma tosse muito forte, você não quer tossir perto das pessoas para não incomodar, e aí você segura e acaba tossindo meio que para dentro, dá aquela dor na garganta, né? Dá aquela dor na cabeça, porque explode dentro. É assim que acontece com as emoções também. Há certas emoções, quando não colocadas para fora, a alma grita, né? E ela grita para dentro, aí isso faz mal. Então, essa é a nossa realidade. Então, as queixas da vida estão aí. Elas estão sempre diante de nós. E não adianta negá-las. Uma das grandes lições que nós temos nos Salmos é esta, né? Os salmistas que declaram a sua fé em Deus, que declaram a sua confiança no Senhor, não escondem as suas queixas, né? Aliás, eles registram. As queixas também ficam registradas. Você poderia falar assim, né? Ô Davi, né? Resolve esse problema aí com Deus, deixa lá e escreve só a última parte, que é o resultado, né? Silvana, muito bom dia. Escreve só a parte da confiança. Não, ele escreve a queixa também, né? Escreve também a sua reclamação. E a reclamação aqui que ele está fazendo, há várias queixas da vida que frequentemente estão diante de nós, mas essa que está aqui é uma das mais, sim, das mais pontudas, né? É uma daquelas que mais machucam a gente. É a pergunta: até quando? É a questão do tempo, né? É a questão da persistência. É a questão da duração de uma situação de angústia ou da repetição, né? O até quando aí aponta para isso. Para o fato de que essas situações que causam queixa na vida, elas frequentemente perduram ou se repetem. Você, na verdade, supera hoje, mas amanhã ela volta. É igual o João Bobo, né? Lembra do João Bobo? João Bobo é aquele boneco de plástico que tem um fundo com areia, né? Ele tem uma base com areia ou com pó, com alguma coisa pesada, e você enche ele de ar. Aí você bate nele, ele desce, mas daí ele volta. Ele insiste em voltar, né? Ele fica só em pé, porque ele tem uma base de areia, então você bate nele, ele vai e volta. Então, situações da vida são assim. Você derrota elas, mas elas voltam, querem voltar. Você tirou a mão, ela volta. E às vezes não adianta nem você segurar, né? Não é uma questão nem de você tirar a mão, elas voltam, você querendo ou não. Você fazendo o que é necessário fazer ou não. Isso está sempre diante de nós. Isso faz parte da vida. Então essa pergunta que está aí é: até quando? E o pior é que às vezes dá a impressão que é para sempre mesmo, né? Ele pergunta: até quando, Senhor? Te esquecerás de mim? É para sempre, porque é a sensação que dá. Está constante, permanente, está sempre aí. Aí a gente se acomoda nisso e fala: não tem jeito, né? Isso aí vai ser para a vida inteira. E a gente acaba, de uma certa forma, tendo essa sensação. A pergunta que está sendo feita, na verdade, representa uma sensação
de algo ruim. Ele não especifica aqui o que é, né? Aliás, vários salmos não especificam qual é a situação ali concreta. O que está acontecendo? Né? Qual é a questão aqui? Está com algum inimigo na porta batendo em Jerusalém, né? Que o salmo é atribuído a Davi. É algum inimigo que ameaça? É algum problema de família? Será que esse salmo foi escrito em algum daqueles momentos angustiantes de Davi? Se refere àqueles momentos angustiantes de Davi lá, da sua vida? Alguns salmos falam disso, por exemplo, o salmo número 3, né, nós já vimos aqui, se refere ao tempo em que Davi estava fugindo do seu próprio filho. Mas há vários salmos que não falam em que contexto foram escritos, a gente não sabe. Né? Qual é o contexto concreto da vida? O salmista aqui não está interessado nisso, né? Porque ele está interessado em falar com Deus e expressar aquele sentimento diante de Deus. E principalmente a questão não é a circunstância. A questão é que parece que Deus está inerte. Deus se esqueceu de mim. Né? A questão é essa. Eu oro e parece que não dá jeito. Há situações da vida, inclusive, né, que não estão no nosso controle. Eu não tenho controle sobre aquela situação. Uma situação de família, uma situação no trabalho, até mesmo uma situação pessoal, íntima. Né? Você não consegue fugir dessa situação. Ela está ali, ela é concreta. Não adianta você negar. Ela está ali. Né? Ela está ali. Uma certa ocasião eu recebi uma pessoa na igreja. Isso já tem vários anos. Essa pessoa é crente hoje. Está firme hoje, inclusive. Eu tenho tido notícias dessa pessoa. Mas chegou comigo na igreja há muitos anos atrás. E veio pedir. Chegou pela primeira vez, né, na igreja, assim, meio que veio visitar. E aí pediu para conversar comigo. Eu marquei um dia, um horário. Essa pessoa foi lá bater um papo comigo e falou: olha, pastor, falou para mim assim, eu fui criado no Evangelho, tive uma criação dentro do Evangelho, sempre fui de igreja, mas eu não consigo mais acreditar em Deus. Eu quero, mas eu não consigo. No meu coração, na minha alma, parece que tem um vazio enorme e eu não consigo acreditar em Deus. Foi isso que ele me falou, que essa pessoa me falou, né? Olha só, foi educado, criado na igreja, família toda de evangélicos, crentes, e ele dizendo: eu não quero, mas eu não consigo acreditar em Deus. Eu sinto esse vazio na minha alma e eu não consigo mudar isso. Ele veio falar isso para mim. Então, há situações na interioridade da gente que você não tem como mudar. E frequentemente é isso mesmo, né? Nosso grande problema não é o problema. Nosso grande problema é a nossa sensação diante do problema. Né? Então, o grande problema não é o problema. O grande problema é a nossa sensação, a nossa percepção diante daquele problema. Porque você pode vencer uma determinada situação, um determinado problema, dependendo do seu sentimento, da sua sensação e da sua postura diante daquele problema que está diante de você, diante daquela dificuldade, daquela angústia, né? Diante de você. Então o salmista aqui diz: até quando? E várias vezes, né? Várias vezes. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Olha só, até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Até quando vai ficar essa angústia no coração todo dia? Até quando Deus vai se esquecer de mim? Aquela sensação de que Deus não responde, né? Deus não fala, Deus está inerte. É o atraso de Deus, né? O até quando aí diz respeito ao tempo. E o tempo para nós é importante, porque a vida vai embora, né? O tempo é importante. O tempo é importante porque o problema não é só o problema é quando ele perdura, quando ele ocupa o nosso tempo, ele persiste,
Você passa dia, vem dia, você dorme, acorda e o problema está lá, né? Diante de você, e você percebe que não está resolvido. E mais ainda, né? A questão maior aqui, a queixa do salmista é com Deus. É com a presença de Deus, com a questão da ação de Deus, né? Com a questão de que ele está angustiado. Ele diz aqui, né? A minha alma está relutante, né? Eu estou relutando o tempo todo e não há uma resposta divina. Bom, a gente sabe, né, que o silêncio de Deus frequentemente é pedagógico, né? O que isso quer dizer? Deus nos ensina até mesmo no seu silêncio. Quando Deus não fala, Ele também está ensinando, né? Isso faz lembrar aquela situação de Jesus com a mulher adúltera, quando chegaram para ele e diziam: olha, o que o senhor recomenda? A lei de Moisés manda apedrejar. Essa mulher foi apanhada em adultério, no ato, e a recomendação da lei de Moisés é apedrejar. E é mesmo, se você ler o Antigo Testamento, era isso mesmo. Era pena de morte para a mulher. O que Jesus faz no primeiro momento? Não tem resposta nenhuma. Ele escreve na areia, escreve no chão, né? Escreve na terra. Não fala nada no primeiro momento. Vai falar depois. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Fica famosa. Aliás, uma das frases mais famosas que muita gente cita, sem saber inclusive de onde vem. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Famosíssima frase do Mestre Jesus. Pois é. Então, antes de falar essa frase, Jesus ficou ali calado. Isso já é pedagógico, né? Numa determinada situação que a gente está falando, afoito, Deus se cala. Primeiro, o silêncio também ensina, né? A gente sabe que a solução de um problema não está nas muitas palavras, né? Frequentemente não está. Às vezes, inclusive, a solução está diante de nós. Nós é que não enxergamos, né? Você não precisaria nem pedir para Deus. Na verdade, você precisa abrir o teu olho para perceber onde está, né? Então é isso. Num primeiro momento, o salmista está aqui, com essa angústia que certamente você já viveu ou está vivendo em vários graus e intensidades, né? Mas aqui a intensidade é alta, né? Ele está aí reclamando, ele repete. E tem mais uma coisa envolvida aí, né? No primeiro, a ênfase está nessa angústia pessoal, individual, mas o aspecto social a gente nunca fica alheio, né? Ele fala do inimigo, né? Até quando o meu inimigo se exaltará, até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim, né? E ele fala mais uma vez ali no verso 4, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Se pensarmos no rei Davi, a gente vai saber disso, né? Quando pessoas têm essas posições, há sempre pressões de todos os lados, né? Há sempre pressões de todos os lados. Israel vivia sempre em tensão quanto aos inimigos ao redor, as nações vizinhas. No domingo nós vamos falar disso, né? O juízo de Deus para Israel e seus vizinhos. O livro do profeta Isaías, lá no capítulo 28 até o 35, vai destacar um juízo de Deus contra Israel e seus vizinhos, né? Por quê? Você fica ali, os vizinhos criam certa tensão, né? A convivência com vizinhos, o vizinho está mais perto de você. Então é provavelmente a pessoa com quem você terá algum tipo de relacionamento mais tenso ou mais tranquilo, mas é geralmente com o vizinho, né? As nossas diferenças, nossas tensões relacionais acontecem com pessoas próximas, não com pessoas distantes, né? Então Israel tinha muito problema com os vizinhos e o rei certamente tinha muitos problemas internos. Você vê lá em Israel, na história dos reis de Israel, vários reis foram assassinados, né? Foram mortos, foram traídos, foram
de alguma forma, receberam oposição ali mesmo, no palácio, né? Quantas histórias por aí de reis que vivem sempre ocupados com inimigos perto, né? Especialmente aqueles inimigos que você pensa que são amigos, né? Mas que na verdade traem, na verdade tramam coisas. E há também aquela fantasia, muitas vezes, da cabeça da gente, né? Que fica pensando no que podem estar tramando. Isso pode ser até doentio. Então Davi, como rei, certamente vivia isso, essas coisas todas. Então as relações que nós temos com as pessoas são afetadas também pelos sentimentos que nós temos em relação a esse atraso de Deus diante das angústias da vida, né? Na verdade, há até pessoas que falam isso, né? Eu não quero nem saber o que os outros pensam. Não é assim, né? Na verdade, o que os outros pensam, o que os outros fazem e o modo como os outros se relacionam conosco é muito importante, porque nós precisamos disso, nós nos relacionamos, nós dependemos uns dos outros. Então dizer não estou nem aí com o que os outros pensam, na verdade, não corresponde à realidade, né? Porque nós estamos ligados uns aos outros, estamos presos uns aos outros. Então nós não podemos imaginar que seja possível uma vida tranquila, sossegada, de paz, sem uma boa relação com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós dependemos uns dos outros, nós somos seres sociais e funcionamos em sociedade, né? Nós vivemos em sociedade. Então é por isso que o salmista menciona isso também. Mas, com tudo isso, a gente também precisa dizer, né? Se o salmista queixou-se desse jeito, meu irmão, minha irmã, não se sinta culpado por se queixar também, né? Se você tem queixas a apresentar a Deus, apresente. Se você quer falar com Deus, reclamar porque Ele não responde, se você quer reclamar com Deus porque está demorando, faça isso diante de Deus. O salmista fez, nós podemos fazer também. Porém, é isso que é interessante, isso não significa perder a confiança, né? A gente reclamar diante de Deus, fazer as nossas queixas diante de Deus, não significa perder a confiança. Aqui não se trata de uma zombaria. A Bíblia condena aquele que zomba. Isaías, nós vamos estudar domingo, fala bastante disso. Aqueles que zombam de Deus não estão nem aí. Eles acham que Deus não vai fazer nada, né? Deus não vai punir ninguém. Deus não vai agir contra ninguém. Deus está inerte. Então, essa é a postura condenada frequentemente na Bíblia. A soberba, o orgulho daqueles que acham que não há punição, não há reação divina contra as injustiças e contra as maldades. Mas o questionamento que vem sincero do coração, daquele coração que quer servir a Deus, que quer estar com Deus, mas sente as dores da vida, esse questionamento é bem-vindo diante de Deus. Ele está expresso aqui na Bíblia, nos Salmos, né? Então, ele expressa, mas ao mesmo tempo ele diz: quanto a mim, verso 5, dá até a impressão que é outra pessoa, né? Quanto a mim, confio na tua graça. Olha só, isso aqui, gente, é tremendo. Confio na tua graça e o meu coração se alegra na tua salvação. O salmista certamente não tem o desenvolvimento disso, mas o que é graça? É uma palavra que é tão conhecida por nós, né? Graça. Aqui é Hannah, o nome da minha filha. Hannah é graça. Ana, quem tem o nome de Ana, né, é graça no hebraico. Ana Paula é pequena graça. Então, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o fato de que Deus olha para nós sem a gente merecer, né? E nos abençoa. Isso é graça de Deus. Graça de Deus não está só no Novo Testamento, não. Está no Antigo Testamento também, né? Aqui diz: quanto a mim, confio na tua graça. Porque não dá para confiar nos méritos, né, que a gente tem. Não dá para confiar no merecimento. Tem muita gente, inclusive no mundo evangélico, que fala disso, né? Se eu merecer, se eu for merecedor, Deus vai ouvir minha oração. Você não é merecedor coisa nenhuma. Se depender de você merecer, está lascado, meu filho. Né? Se depender dessa matemática aí de merecimento,
nós estamos fritos, sabe por quê? Porque a balança do lado ruim para nós pesa demais. Então o lado ruim pesa tanto que por mais que você tenha coisas boas aqui, o peso aqui, imagina uma balança, né, que é aquela balança tipo de 2 pratos. O lado ruim pesa tanto que você coloca algumas coisas boas desse lado, nem mexe aqui, ó. Essa balança do lado ruim aqui nem mexe. Porque nós somos pecadores, nós somos maus, né? A Bíblia fala disso. Então não há merecimento. Não há merecimento. Por isso que ele fala, quanto a mim eu confio na tua graça. Eu confio no amor de Deus. Eu confio que Deus olha para mim com misericórdia, né? Essa é a minha confiança. Não é o meu mérito. Não é o meu merecimento. Então caia fora disso, tá? Há muitas pessoas, crentes, evangélicos, católicos aí, que pensam assim, se eu for merecedor, Deus vai me ouvir. Não, merecer você não merece nada. Nem eu. Nenhum de nós merece nada. Quanto a mim, eu confio na tua graça. Deus, eu confio no teu amor. Eu confio num pai que ama, que sabe quais são as mazelas do filho, né? Conhece as fraquezas do seu filho, mas ama e não abandona. Quanto a mim, eu confio na tua graça, né? O apóstolo Paulo disse isso. Eu estou ensaiando faz tempo um livro, talvez lá no final da minha vida eu vou escrever, né? Um dos livros que eu quero escrever. Pela graça de Deus, sou o que sou, né? É a graça de Deus que me faz ser o que sou. Então, essa afirmação de Paulo foi feita no contexto em que ele está lamentando por ter perseguido a igreja, mas, por outro lado, por causa da graça de Deus, da decisão de Deus, ele foi escolhido para ser apóstolo. E é por isso que ele fala, pela graça de Deus, eu sou o que sou, né? É a graça de Deus que nos faz caminhar. Quanto a mim, eu confio na tua graça. É a graça de Deus que nos alimenta, né, no nosso dia. E aqui ele fala, que o meu coração se alegre na tua salvação. Salvação é tanto no sentido pontual, né? Salvação de alguma situação. Eu quero vencer uma determinada situação. Quero que Deus me tire, que Deus me salve dessa situação que eu estou vivendo. Mas é também no sentido geral, é salvação mesmo da morte. Aqui ele fala, inclusive, né? Deus me socorre, ilumina os meus olhos, verso 3, para que eu não durma o sono da morte, né? A morte é terrível. Então a salvação da morte para a vida eterna, né? É a salvação que está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, né? Não acabou quando morreu, não acabou quando o corpo ficou inerte, não acabou quando o corpo ficou frio, né? Não virou um nada, não. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Então eu confio que o meu coração se alegre na tua salvação. Eu confio. Quanto a mim, eu confio na tua graça. Como eu falei, dá a impressão que é outra pessoa. Ele reclama, ele faz a sua queixa, e é uma queixa séria. Até quando, até quando, até quando? Parece que Deus não responde nunca. Mas ele fala, quanto a mim, eu confio na tua graça. Então essas duas coisas têm que andar juntas, né? Tem que caminhar juntas. E no final de um salmo de lamento como esse, você tem um toque de louvor, né? Ele diz, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Mesmo em meio às angústias da vida, mesmo em meio às tribulações da vida, mesmo em meio às chateações da vida, a gente precisa afirmar, Deus me tem feito muito bem. Deus é bom o tempo todo, né? Deus é bom o tempo todo. Deus me tem feito muito bem. Ele está olhando aqui para a sua história de vida, né? Deus me tem feito muito bem. Na verdade, eu estou me queixando aqui, e essa queixa é legítima, porém eu não posso me esquecer disso. Deus me tem feito muito bem.
Por isso eu cantarei ao Senhor. Gente, não permita que as dores da vida tirem o seu cântico, né? Tiram o canto dos seus lábios, tiram o louvor e a adoração da sua boca. Não permita isso. Se você não consegue abrir a sua boca para louvar, então ouça o louvor no teu celular, no teu computador, louve a Deus, né? Ainda que for dessa forma, ainda que for com a boca dos outros, né? Ainda que for através de outros, mas ouça o louvor e você vai começar a louvar também. Então, eu cantarei ao Senhor, né? Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Olha só, no mesmo salmo que você tem essa queixa terrível, até quando? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não se lembra mais de mim? Né? Nesse mesmo salmo, você tem uma declaração da confiança na graça de Deus. Né? Deus nos ama. E é por isso que a gente está aqui. Confiança na salvação de Deus, na intervenção de Deus. Que Ele já fez definitivamente, através de Jesus Cristo, seu Filho. Né? Declaração de confiança e reconhecimento. Deus me tem feito muito bem, por isso o que tem nos meus lábios é louvor. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Quando você está no meio da angústia, da dificuldade, da luta, a gente precisa retomar a energia e falar: Deus é bom o tempo todo, mesmo no meio da luta. Se você hoje está vivendo aí uma angústia terrível na sua alma, no seu coração, se você tem vivido ao longo do tempo aí, né? Se você também está num até quando, Deus, até quando, não aguento mais. O convite do Salmo para nós hoje é: o Senhor me tem feito muito bem, então eu vou louvar o Senhor. No meio de tudo isso, a gente falar: Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Né? Aleluia. Que Deus possa abençoar meu irmão, minha irmã, o seu dia. Né? Essa quarta-feira, dia de oração e jejum. Convido você aí a jejuar, os que podem jejuar por nós, pela igreja. Ok? Então eu quero ter um momento de oração. E hoje à noite nós temos o culto às 20 horas, tá bom? 20 horas temos um culto de louvor, de adoração. Vamos ter um momento de pregação da palavra. Convido você a continuar com a gente aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. E nós estamos aqui, diante desse salmo de queixa, mas ao mesmo tempo de confiança. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque há liberdade para que possamos expressar diante do Senhor a nossa realidade sentimental, nossas sensações diante da vida. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos muito verdadeiros nisso, mas queremos compreender como isso convive com a nossa afirmação de fé, de confiança na graça do Senhor. Obrigado, Deus, por tua graça, por tua bondade, pelo teu amor. E sim, Pai, o Senhor tem nos feito muito bem. Deus é bom o tempo todo. Nós te louvamos. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanham. Que o Senhor possa renovar a sua fé, a sua esperança no dia de hoje, ó Deus, e que nós possamos caminhar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nesta quarta-feira, nós continuamos, tá? Aqui nas lives todos os dias. Estamos planejando, sim, o retorno. Peço a você, por favor, você que é da IBJU especialmente, que nos acompanhe com paciência. Nós estamos fazendo uma pesquisa com a igreja para entender a situação de cada um. Nosso desejo é estarmos juntos, nosso desejo é estarmos lá cultuando todos juntos, mas nós sabemos que precisamos fazer isso com prudência, precisamos fazer isso com sensatez, precisamos fazer isso com critério, tá? Fizemos uma pesquisa com toda a liderança e estamos avaliando isso essa semana, queremos fazer com toda a igreja, tá bom?
para ouvir sua opinião, a sua situação também. Não é só uma questão de opinião, é uma questão de situação, né? Como é que você está? Estamos tentando, vamos ver caminhos, passos que vamos dar aí para pensar no retorno, tá bom? Mas tudo dentro dos critérios necessários aí de segurança e tudo mais. Veja bem, gente, fé em Deus e em Cristo não é imprudência, tá? Eu tenho dito isso, seja crente e não crédulo. Tem gente que é crédulo, é imprudente, quer falar, Deus é bom, a gente crê em Deus, então vamos para frente. Tá bom, então você pensa assim, então não se previna com nada, né? Não tenha chave na sua porta, né? Não tenha, quando você parar o seu carro em algum lugar, não precisa trancar, né? Porque Deus vai proteger, não é verdade? Você não é filho de Deus, Deus não guarda você, então por que você tranca o carro, põe alarme no carro onde você para? Então, na verdade, é uma insensatez você não fazer isso. Fé não é isso, né? A fé não é você largar tudo para lá e falar, não, não é bem isso. Então a gente precisa ter sensatez e entender que nós vivemos em uma sociedade, somos responsáveis uns pelos outros, confiamos sim na graça de Deus, na bondade de Deus, mas estamos nesse mundo, nessa vida, há certas regras que precisamos seguir como igreja. E eu quero convidar você, por favor, em nome de Jesus, a caminhar com a gente, porque nós estamos retornando. Você que é da IBJU, mas estamos planejando isso. Enquanto isso, continuamos aqui nas lives. Hoje é dia de oração, jejum. Às 20 horas teremos o nosso culto, tá bom? Amanhã nós encerramos o módulo de teologia, o módulo 4, né? De teologia para o que der e vier. O módulo 4 nós estamos terminando, Vivendo Hoje a Esperança do Fim. Estamos falando de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Falando sobre isso. Tem sido muito bom. Continuamos com a EBD, com os adultos. Não tivemos domingo passado, porque foi luto para minha família, né? Mas teremos no próximo domingo Isaías, capítulo 28 ao 35, tá bom? Vamos ver Israel e seus vizinhos, o juízo de Deus e as promessas de Deus para Israel e seus vizinhos, as nações vizinhas. Vamos falar sobre isso. E temos o culto à noite também no domingo, às 18 horas. Culto com louvor, adoração e pregação da palavra. Continuamos aí em oração. Continue orando por nós, continue orando pela igreja, uns pelos outros. O Alimentando a Comunhão continua, tá? Continua aí o pessoal distribuindo pão uns para os outros, um gesto de carinho, um gesto de fraternidade. Então, graças a Deus por isso, participe. Eu quero chamar você que é da IBJU a participar. E agradecer imensamente você que nos visita, você que participa, que já está com a gente também aqui, né, nas lives, faz parte, né, não foi uma pessoa presencial lá, é de outra igreja e tal, mas você, meu irmão, minha irmã, é muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que participa conosco aqui destas lives de devocional todos os dias. Eu tenho sido muito abençoado por essas lives, espero que você também, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma boa quarta-feira, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu, de oportunidades, ó Pai, de vida. E quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e irmãs, que nós possamos caminhar neste dia, mesmo que existam queixas legítimas do que nos rodeia, do que nos acomete. Que nós não percamos, ó Pai, a declaração de fé na confiança do Senhor. Ó Deus, que nos nossos lábios, na nossa mente, sempre tenha um espaço para reconhecer a confiança que temos na Tua graça, na Tua bondade que é sobre nós. Nós oramos, ó Pai, e eu peço por cada irmão e cada irmã, abençoe este dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!